Bom dia, graça e paz a todos. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. E como nós falamos, como nós já comentamos, nós estamos aí com a nossa Escola Bíblica no Lar. A Escola Bíblica no Lar é o domingo de manhã, todos os domingos às 9 horas da manhã, quando nós nos reunimos para estudar a Palavra de Deus, visto que nós ainda não estamos com a nossa Escola Bíblica Dominical normalizada, também nossos cultos normalizados, então nós levamos a Escola Bíblica até você, tá bom? Então no final desse estudo tem um recadinho para todos os irmãos em Cristo. E está aqui conosco também nosso amado amigo e irmão em Cristo, Davi Daniel. Um abraço, tem mais algumas pessoas também, daqui a pouco elas vão se manifestar, eu acredito. Então, vamos lá. Vamos para o nosso estudo bíblico? Então tá, seja bem-vindo. Hoje, dia 19 de julho de 2020. 19 de julho de 2020. Agora são exatamente as 9h15 da manhã. E nós já esperamos demais. E agora nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Então tá. Então, hoje dispensação da graça, ou tempo da graça, vamos chamar assim, tá bom? É um tempo, como nós sempre comentamos, cada tempo, cada dispensação, lembrando que dispensação é um período de tempo, tá bom? Só vou dar uma introdução a respeito do que é dispensação, para a gente poder entrar diretamente no assunto, ali no tema geral. Então, dispensação é um período de tempo que Deus trata com o seu povo, nisso tem algumas responsabilidades, e no final de tudo isso tem juízo, né? Então, a pessoa precisa obedecer algumas coisas ali que Deus estabeleceu, para que ela então possa herdar aquilo que Deus tem preparado para ela, tá bom? Então vamos lá, é responsabilidade nesse tempo, é responsabilidade pouca e uma responsabilidade leve. Jesus já falou a respeito disso no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele já deixou algo suave, né? Algo leve para cada um de nós, para que nesse momento, ou para que nesse tempo nós possamos caminhar livremente. E nós precisamos desse tempo, o tempo da graça, ou nessa dispensação da graça, como se chama, precisamos, claro, receber a Cristo, né? E andar pela fé, andar no Espírito. Eu vou ler para você o que está escrito em João capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. E vou ler também o que está escrito em João capítulo 3, versículo 18, que está escrito assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Algumas pessoas comentam, não é? Só Deus pode julgar, ninguém sabe a respeito de julgamento, salvo, condenado, só lá no dia. Quem não crê já está condenado, tá bom? Vamos ler a Bíblia aí, vamos pegar firme nas leituras, porque a Bíblia já diz isso, tá bom? Se a Bíblia diz isso, então nós precisamos acreditar no que está escrito na Bíblia. E também Efésios capítulo 2, versículos de número 8, né? E está escrito assim, versículos 8 e 29, né? Mas enfim, vou ler aqui apenas um versículo. Está escrito assim: porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se engrandeça diante do Senhor nosso Deus. Lembrando que isso é um favor da parte de Deus para com cada um de nós, tá bom? Então tá. E o fracasso, né? Sempre tem uma fraqueza, o fracasso do povo nesse tempo, nessa dispensação. O que é o fracasso? Quando a pessoa fracassa nesse tempo, nós vamos entender que alguém fracassou quando nós olhamos para a maldade do homem em geral. Então, a humanidade fracassou, a nação, o mundo fracassou, né? Porque rejeitou a Cristo, ou seja, lembrando que rejeitar a Cristo não é simplesmente a dizer, não quero Deus, mas só o fato de não obedecer a palavra de Deus já está rejeitando. O filho, ele rejeita o pai quando ele fala, quando ele simplesmente não obedece o pai e vai fazer as coisas que ele acha que ele tem que fazer. Ele já rejeitou o pai, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. Guarda isso no teu coração, tá bom? João capítulo 5, versículo 40, está escrito assim: não quereis vir a mim para teres vida, ou seja, somente em Jesus nós podemos ter vida. Agora, sobre a maldade do homem, eu quero ler para você o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 7. 2 Timóteo capítulo 3, os versículos do 1 ao 7 da palavra de Deus. Está escrito assim. Pastor, você está falando rápido, hein?
Tô falando rápido, hoje tem bastante versículo aí, irmão. Pega aí a canetinha, o papel, pega aí a Bíblia, vamos acompanhar o que diz a palavra do Senhor aí. 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 7, está escrito assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias, deixa eu baixar um pouquinho fundo aqui, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presos só. Olha, os homens amantes de si mesmos, eles são assim, tá bom? Não sou eu que criei isso, não, é a Bíblia que está escrito. Os tempos serão trabalhosos porque haverá nesses dias, né, homens amantes de si mesmos, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, não quer saber de reconciliar, né? Caluniadores, incontinentes, não se sujeita à autoridade, presta atenção, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te, porque desses números são os que se introduzem, aqueles que entram, se infiltram, né, pelas casas e levam cativos as mulheres nécias que não têm conhecimento, tá bom? E carregadas de pecado, levadas ali por várias cobiças, né, concupiscência. Eu estou falando assim porque eu estou traduzindo para você, tá bom? Tá numa linguagem aqui bem clássica. Por várias concupiscências ou cobiças, e que aprendem sempre e nunca, né, podem chegar ali ao conhecimento da palavra, da verdade do Evangelho de Deus, tá bom? Então tá, 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 7, tá bom? Então, agora sim nós propriamente vamos entrar ali no estudo bíblico chamado dispensação da graça, ou tempo de Deus, ou seja, o tempo da igreja. Eu comentei aos irmãos que no YouTube tem um estudo chamado Tempo dos Gentios. Assista, que é muito bom, fala exatamente sobre isso. Deus parou de tratar com os gentios, com os judeus, né? Para tratar com os gentios, que somos nós. Depois ele vai voltar a tratar com a igreja lá depois do período da tribulação, tá bom? Então tá. E para isso, querido, para dar aí o início diretamente nesse estudo, saindo da introdução, o Evangelho de João capítulo 3, verso 16, está escrito assim. Vou ler agora na versão revista e corrigida, tá bom? Os próximos versículos aí serão: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou ler também o que está escrito em João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Eu quero ler também, aproveitando a oportunidade, em Tito capítulo 2, versículos 13 e 14, está escrito assim: porque a graça de Deus há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os e renunciando à impiedade e às concupiscências ou às cobiças mundanas. Vivamos nesse tempo presente, ou nesse presente século, de uma maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando do arrebatamento, claro. Tito 2, do versículos 11 ao 13. Eu vou ler para você também o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 17. Pastor, quanta referência? Sim, muitas referências, porque eu quero dar base para você naquilo que está sendo ministrado, naquilo que está sendo dito, tá bom? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Para você que está chegando agora, estamos estudando sobre a dispensação da graça, esse tempo que estamos vivendo, e estamos dando início, então, passando algumas referências para você, já entrando nos comentários, tá bom? João capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, irmãos, só para lembrar, porque alguns chegaram agora,
e alguns ainda não têm definição ainda, e assim, ideia daquilo que a gente está falando. Então, o que é definição, pastor, de dispensação? Você está falando sobre dispensação da graça. Não, graça eu sei que é o tempo aqui que a gente vive, mas e dispensação o que é? Vamos lá. Dispensação é um período de tempo durante o qual a humanidade não é moralmente ali irresponsável diante de Deus. Ela tem que ter essa moral e responsabilidade diante do Senhor em relação a considerações. A respeito da obediência, né, demonstrada ali pela palavra de Deus, diante da palavra do Senhor. Então trata-se de um período moral da história humana, né, ou até mesmo dos anjos, porque até mesmo anjos, nós sabemos muito bem disso, que desobedeceram a Deus, e os que desobedeceram, eles já perderam o seu lugar. Como diz Judas, não se encontrou lugar para eles, né? Judas fala um pouco sobre isso. Não é Judas Iscariotes não, tá bom? É Judas, irmão de Jesus, lá na carta de Judas, que fica lá depois, aliás, antes do livro de Apocalipse, tá bom? Depois das cartas de João. Então tá, então cada dispensação, né, ela tem um período, e ela tem um início e ela tem um fim, tá bom? Estamos aí na sexta dispensação, no sexto estudo, no sexto período aí. Então cada dispensação ela tem ali um começo e ela tem também um fim. E cada dispensação de Deus ela tem um propósito específico e definido. Porém, o grande projeto e o propósito de Deus através das várias dispensações, através desses períodos, é fazer o quê? É libertar a humanidade e o universo de todas as rebeliões. A primeira é causada por Satanás lá no céu. E de tal forma que os agentes dotados de livre-arbítrio, somos nós também, somos esses, estejam ali de uma maneira voluntária, né? Por isso que o batismo de uma criança não é aceito, porque ela não é voluntária. Ela não quis ir até Deus, ela não sabia, aliás, só depois que ela tomar plena consciência que ela pode se chegar ao Senhor. Então, estejam voluntários ali e permanentemente sujeitos a Deus e a Cristo e ao Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor em Coríntios. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Bom, e essa dispensação aqui, onde nós vivemos, né, a dispensação da graça, por causa da abundância ali, da abundante graça, graça de Deus sobre as nossas vidas, trazidas ali por Jesus Cristo, Filho de Deus, através do sacrifício na cruz do Calvário. Essa dispensação, então, ela pode ser chamada também de dispensação do Espírito Santo. Poderia ser até mesmo, né? Por causa da promessa abundante ali do Espírito Santo ser derramada sobre aqueles que crescem. Nós estamos estudando sobre Atos dos Apóstolos, sabemos muito bem disso. Tanto que daqui a pouco estaremos estudando, aliás, daqui a pouco estaremos vendo, né, sobre vários versículos em Atos, tá bom? E se você quiser ver um pouco sobre isso, está escrito em João capítulo 7, versículos 38 e 39. Mas Jesus inaugurou, querido, esse tempo, Jesus inaugurou essa dispensação para que todos pudessem participar, para que todos tivessem um acesso ali à graça de Deus. Por isso que ele sempre dizia: vinde a mim e é chegado o reino dos céus. Então, João capítulo 1, versículo 17 está escrito assim: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio ou vieram por Jesus Cristo, como nós acabamos de falar. Então, dispensação da graça, querido, dispensação da graça. Amado, esse tempo maravilhoso que nós vivemos aqui, ela começa ali com a evidência e o surgimento de ministérios e também de poder. Os ministérios que são derramados, são dados ali pelo Espírito Santo conforme a necessidade, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, você vai encontrar isso, tá bom? Então, os ministérios de Jesus Cristo, né? Vamos lá. Eu vou ler para você agora o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus capítulo 5, versículos do 23 ao 25, tá bom? E está escrito assim: portanto, se trouxeres sua oferta ao altar, aí lembrares do que tem alguma coisa contra o teu irmão, ou o que o teu irmão tem algo contra ti, melhor dizendo, deixa ali. Eu estou falando assim porque às vezes a gente está tão acostumado com a passagem que a gente vai falando na frente da leitura, né? Se o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali no altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, guarda essas palavras aí. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, algumas traduções diz meirinho, e ele te encerre na prisão. Olha só, está falando sobre reconciliação, né?
E porque o ministério do Espírito Santo é o ministério da reconciliação, o tempo que nós vivemos hoje. Mateus capítulo 5, versículos 23 a 25 eu li. Então, o ministério de João Batista, querido, eu quero ler para você algumas coisas, porque ele veio dando início ao ministério de Jesus. Ele veio praticamente abrindo o caminho para que Jesus viesse ali também trazendo a palavra da salvação. Vamos lá? Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2 está escrito assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você percebe que o ministério de Jesus, o ministério de João Batista, é praticamente uma linha, né? Jesus, João termina pregando arrependei-vos, Jesus começa pregando arrependei-vos, na sequência no trabalho. É que ele vem preparando o caminho ali no deserto, como diz o livro do profeta Isaías. Então, eu vou ler para você também o que está escrito em Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu tenho tantos outros versículos, tá bom? Mas eu não vou estar lendo todos, porque fala ali sobre as mesmas coisas, tá bom? Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito assim: então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia. Aqui, ó, João Batista, tá bom? Está falando de João. Ter com ele, não é com Jesus diretamente, aqui com João. Então ia ter com ele, com João, em Jerusalém, né, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. O pessoal fica nas proximidades ali. E eram por ele batizados no Rio Jordão e confessando os seus pecados, tá bom? Então, ó, tem tantos outros versículos aqui e tal, enfim, eu não vou estar passando tudo para você, para a gente não estender muito tempo, e vai acabar meio que ficando nessa linha, tá bom? Porque fala sobre praticamente os mesmos assuntos. Eu copiei, colei os versículos, né? Separei tudo bonitinho, tá bom? Não se preocupa não, depois desse versículo aqui eu vou deixar postado lá minha página, Igreja Batista Shalom, e também Pastor Paulo Farias. Eu vou postar lá para você, tá bom? Você pegar mastigadinho, benção. Então, se você não conseguir anotar tudo aí, fica tranquilo, fica em paz. Depois eu vou deixar esse estudo bíblico anotado, postado aí no Facebook, no meu principal, que é esse que as pessoas entram normal, né? Paulo de Almeida Farias, como também Pastor Paulo Farias, como também Igreja Batista Shalom, Vila Helena. Você fica tranquilo, fica em paz, tá bom? Então tá. Eu acho que são muitas palavras. Se não fosse tantas palavras assim, eu deixaria eles postados até no WhatsApp para você. Olha a facilidade, irmão, meu Deus do céu. Por isso que a graça, irmãos, quem rejeitar Jesus não vai ter jeito, irmão. Quanta facilidade, irmãos, para a pessoa aprender da palavra de Deus. Depois eu vou ver se eu consigo deixar ele postado no WhatsApp. Eu tenho um grupo que se chama Destinatários. Quando eu posto, vai para todos os irmãos que são aqui da igreja. Eu vou tentar fazer isso depois do estudo. Se eu conseguir, esse estudo vai direto no seu WhatsApp, e depois eu só lê ele, tá bom? E acompanha em nome de Jesus, tá bom? Então tá. Então, voltando aqui. Então, o ministério de outros homens, irmãos, ali capacitados por Deus, cheio do Espírito Santo, para operar milagres, como registrados também nas páginas ali do Novo Testamento. Nós sabemos muito bem disso, porque estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e lá fala sobre esse assunto. Então, informações ali sobre a dispensação da graça, informações importantes eu vou passar aí para você, tá bom? Então, essa dispensação, ela teve a duração, está tendo ainda duração de 2020 anos, porque através de Jesus Cristo tudo isso começou, e deu início a essa dispensação, então, com o nascimento do Senhor Jesus, né, que começou ali esse ministério público aqui na terra, a partir dos seus 30 anos de idade, e ela está se estendendo aí, e vai se estender até a vinda de Jesus, tá bom? Ele vai encerrar, ele começou, ele vai encerrar esse tempo, ele vai encerrar essa dispensação aí. Então fica atento, nós precisamos subir com Jesus, irmãos, no arrebatamento. Por isso que eu digo para você, fica firme aí com Cristo. Depois do culto, desse momento, tem um assunto, e eu também tenho um comentário legal para fazer com você, tá? Então tá. Agora eu quero ler com você o que está escrito em Atos capítulo 1, versículos do 9 ao 11, está escrito assim: e dizia isso, e vendo eles, foi elevado nas alturas, Jesus sendo elevado nas alturas, e uma nuvem recebeu ocultando, escondendo dos olhos dele, não viram mais. E estando ali com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, e eis que junto deles
Ali se puseram 2 varões de branco, 2 anjos, e disseram: varões galileus, por que estáis olhando aos céus? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu há de vir como para o céu viste subir. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa passagem é específica para o povo judeu, não é para a igreja. Ele diz assim, ele é bem específico: varões galileus. Eu não sou galileu, irmãos. Nós fomos enxertados, claro, ali em Israel, entre os judeus, mas nós, na nossa naturalidade, não somos galileus, nós somos judeus, tá bom? E outra, quando fala em eles estarem vendo da mesma forma que Jesus está subindo, de forma nenhuma. Eles estão vendo e eles vão ver Jesus. Eles viram Jesus subir e eles vão ver Jesus descer, porque Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras, onde está escrito que todo olho verá. Nós não, nós vamos vir no arrebatamento, aquela coisa assim que oculta, só os salvos vão ouvir o ressoar da trombeta, tá bom? São coisas diferenciadas, aquilo que eu expliquei para você um tempo atrás. Aí, a Bíblia foi escrita para a igreja, para gentios, para algumas cartas específicas, para algum grupo de pessoas, tá bom? Então, tem, irmãos, coisas que não é eu pego uma carta, leio, isso aqui é para mim, não. Você tem que pegar uma carta, você tem que saber qual que é o destinatário. Se não é para você, não é para você. Se é para você, é para você. Igreja, judeus, gentios e algumas passagens aí para pessoas específicas, tá bom? E alguma coisa só para aquela época, algumas coisas, tá bom? E algumas coisas só para aquele momento. Depois não se fala mais isso, porque o problema daquela época, daquele momento, tá bom? Então tá. Como por exemplo a ceia, nós lemos a ceia, havia um problema na igreja de Corinto, nós sempre lemos sobre essa passagem, porém, nós sabemos que alguns problemas também acontecem nos tempos de hoje, na igreja de hoje, porém, ele estava falando para aquele tipo de problema da igreja de Corinto, tá bom? Então olha só, vamos voltar para cá. E também em João capítulo 14, versículos do 1 ao 3, eu vou ler para vocês. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: pois vou preparar um lugar. E se eu for preparar um lugar, virei outra vez e levarei para mim, para que onde eu estiver, estejai vós também. Algumas pessoas já comentaram comigo: pastor, se eu for, mas ele foi. Nossa, é essa lógica que ele está querendo dizer. Se eu for, mas só que eles viram Jesus subir, então significa que ele foi. Então, para você ver como alguns cuidados que a gente tem que tomar, tá bom? Então tá. Então eu falo assim porque às vezes a gente ouve alguns comentários, irmãos, comentários que muita coisa é questão de linguística, questão de expressão, a gente entender realmente. Não é nem entender, eu vou interpretar, irmãos. Muita coisa é só olhar e entender o que está escrito. Muitas coisas sim. Muitas coisas precisa orar a Deus, buscar de Deus, estudar um pouco além. Mas tem coisa que é tão simples, está muito estampada muita coisa, tá bom? Então tá. Então nessa dispensação, irmãos, nesse período de tempo aqui, tem um propósito, existe um propósito nisso. Qual que é? Salvar todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo realizado ali na cruz do Calvário. Então todos precisam crer para que eles sejam salvos, tá bom? 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 4 ao 6, está escrito assim: ele quer que todos os homens, olha só, 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 4 ao 6, capítulo 2, versículos do 4 ao 6. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Manuel Cavalcante está conosco também. Deus abençoe, Manuel, sua vida em nome de Jesus. Manuel e Nadir estavam conosco ontem no culto à noite e foi muito bom, foi bênção ter vocês conosco, chamamos em Cristo, tá bom? E hoje está conosco também. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Um abraço para ti, saudades de ti, tá bom, querido? Saudades da gente sentar e conversar um pouquinho sobre as coisas de Deus, né? Sobre esses tempos aí que estamos vivendo. Mas Deus vai preparar a oportunidade, tá bom? Vai tá, vamos lá então. Então, querido, olhando para cá, voltando para cá de novo, olha só. Então, 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 4 ao 6, está escrito assim: o Senhor, Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual deu a si mesmo o preço da redenção por todos, para servir de testemunho nesse tempo. Ou seja, então há um propósito nisso, né? E há uma responsabilidade, como nós falamos no nosso tempo, tá bom? Então eu vou ler para você também o que está escrito em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, está escrito assim:
Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em outro não há salvação, em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa, ou pelo qual devamos ser salvos. Que claro, ali em oculto, mas ele está falando no nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículos do 11 ao 12, eu estou lendo na revista e corrigida, tá bom? Então, somente ao nome de Jesus, não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, não é Maria, não é José. Foram bênçãos sim, mas Deus olhou para o céu, do céu para a terra, não viu um justo sequer, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então não há outro, somente Jesus. A pessoa precisa perfeita. Você lembra no Antigo Testamento? O cordeiro não precisava ser perfeito. Se tivesse com defeito não valia, não adiantava oferecer, que não ia valer, não ter efeito nenhum. Então, justamente nos nossos dias, se fosse outra pessoa a fazer esse sacrifício pelo fato de ser pecador, também não teria efeito algum. Por quê? Porque já nasceu ali em pecado. O pastor nasceu em pecado, uma criança, pastor, não tem pecado. A gente sabe que uma criança, ela é um anjinho, né? A criança não tem pecado. Sim, eu sei, Jesus disse, das crianças é o reino dos céus. Eu entendo perfeitamente o que você pensa, né? O que você está pensando no teu coração. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, ela nos mostra em Salmos 51, versículo de número 5, eu vou ler para você. Vou ler aqui na minha Bíblia online mesmo. Eu estou aqui com a minha Bíblia pentecostal, minha companheira de sempre, essa companheira de todos os momentos, né? Mas eu vou ler aqui para você o que está escrito, eu vou ler minha Bíblia online aqui, que está escrito em Salmos. Se você quiser ler comigo, tá bom, eu vou dar meio minutinho. Salmos de número 51, porque Salmos não tem capítulo, tá bom? Salmos não tem capítulo. Salmo de número 51, versículo de número 5, está escrito assim. Eu vou ler para você. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Relacionamento homem e mulher, tá bom? Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto fazes conhecer a sabedoria. Mas olha só, purifica-me com isopo, ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha só, mas versículo 5 em específico. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, o cidadão já nasce em pecado, né? Já nasce ali pecando, ou seja, já nasce pelo fruto do pecado. Lembrando que esse é o motivo de Jesus ele ter sido concebido de uma forma diferenciada. Jesus não foi concebido ali diretamente por Maria e José num relacionamento íntimo, tá bom? O Espírito Santo veio, guarda isso no teu coração, o Espírito Santo veio, plantou a semente no ventre de Maria, tá bom? E não há nada de errado nisso, tá bom? Ele plantou a semente ali no ventre de Maria, então, né, Jesus começou a ser gerado, ou seja, mas ali já diretamente do Espírito Santo. Então Jesus não teve ligação nenhuma de caráter, esse tipo de coisa, caráter corrompido, de forma nenhuma, porque tudo veio de Deus. E aí tem aquela questão, né, de Jesus ser homem, sim, veio na condição de homem, porém natureza divina. Por quê? Porque o filho puxou o pai, né, irmãos? E aí vai, esse é meu filho amado, que eu tenho prazer. O filho puxou o pai, Jesus puxou Deus ali, parecido com Deus, semelhança de Deus. Então, e aí nós podemos entender exatamente esse processo, esse procedimento da parte de Deus. Porque se Jesus tivesse nascido de um relacionamento natural entre Maria e José, Jesus também teria sido concebido em pecado, como diz aí o Salmo de número 51, versículo 5, e com certeza seria mais um só a tentar, porque ele não poderia participar, aí não poderia fazer esse procedimento todo amando de Deus, esse plano da salvação, da redenção. Jesus não poderia atuar nisso, porque então ele estaria em pecado também, tá bom? Então por isso que Jesus nasceu aí dessa forma diferenciada, né, que foi aí concebido pelo Espírito Santo de Deus, certo? Como eu já disse, o cordeiro lá no Antigo Testamento precisava ser puro, sem defeito nenhum, e é por isso que Jesus precisou vir, porque só ele, puro e sem defeito nenhum, pisou aqui nessa terra, não encontramos outro, tá? Então tá, vamos voltar para o nosso estudo? Então tá. Então, lendo também o que está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 13, está escrito assim: então Jesus disse ao centurião: vai, como cresces te seja feito. E naquela mesma hora
o seu criado sarou, né? Aqui, claro, essa dispensação, esse período de tempo aqui, cada pessoa ela tem o privilégio de pedir a Deus com base nas promessas registradas na palavra, com base nas escrituras sagradas. Eu estou falando desse livro de capa preta aqui maravilhosa, que através dele nós conhecemos a verdade, e essa verdade nos libertou. Esse livro que eu amo muito. E, enfim, e essa é a base, né? Ou seja, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, base, texto, contexto, para nós buscarmos algo ali de Deus para as nossas vidas, né? Deus, nesse tempo, deu esse privilégio para cada um de nós, tá bom? Esse tempo aí que chama-se tempo da graça, tá bom? Então tá. Agora eu vou ler com você o que está escrito em João capítulo 14, versículos do 12 ao 14, vou ler para você. Está escrito assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e se fará maiores que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. Também eu quero ler para você o que está escrito, e muitas pessoas perguntam sobre isso, tá bom? Então, eu nem ia falar não, mas deixa eu falar. Sabe por quê, irmãos? Algumas pessoas falam assim: ah, pastor, mas é por que então eu peço, pastor, e eu peço a casa, não vem, peço o carro, não vem, peço, pastor, dinheiro, não vem, peço... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se imagina que Jesus está falando com pessoas cristãs, pessoas que têm a mente de Cristo, pessoas espirituais, né? Então, que se crê que o pensamento do Filho também está conectado com o pensamento do Pai, da mesma forma que Jesus, tá bom? Porque Jesus veio trazendo sua linha de pensamento para cada um de nós, essa qual nós devemos adotar. Então, se imagina, se crê que está falando isso para cristão, tá bom? Então tá. Então, quando esse pensamento de concordância, aquilo que é ligado na terra será ligado no céu, coisa de cristão, irmãos. Muitas vezes as pessoas não pedem, muitas vezes elas pedem e não recebem. Por quê? Aí entra naquilo que Tiago disse, né? Porque pessoas pedem mal, porque é por seus próprios prazeres, né? Muitas vezes para dizer que tem alguma coisa, enfim, então pede mesmo, e para concorrência, competição. Então Deus não é dessas coisas, tá bom? Deus não está nesse meio, tá bom? Isso é coisa dos homens, então o Senhor já faz questão de nem atender esse pedido, enfim. É coisa para cristão entender, tá bom? Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, abençoador, tá bom? Dos que o buscam, tá certo? Então tá. Ou seja, a rejeição ao Senhor, agora eu quero ver sobre isso, ela traz algumas consequências, tá? A rejeição ao Senhor Jesus ali, né? E Israel, ele foi destruído, ali a sua nação, por quê? Porque rejeitou Jesus, e ela foi espalhada, Israel foi espalhada. Esse foi uma espécie de um juízo de Deus para Israel, foi espalhado. Por que Jesus, por exemplo, quando ele olhou para Jerusalém, ele chorou, né? Ele lamentou, irmãos, mas em Jesus chorando, né? Então, ele de Jerusalém, que apedreja os profetas, que mata aqueles que são enviados, né? E quantas vezes eu tentei juntar vocês como uma galinha tenta junto ali os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês rejeitaram. Por que ele está falando isso, né? E por que a mesma coisa que entra num gancho dessa palavra, quando Jesus ia andando, subindo ali, né, na sua trajetória para o Gólgota, para ser crucificado, as mulheres ali batiam em seus peitos e tal. Eu estou falando isso porque é o que está escrito na palavra, tá bom? E diziam: não, esse homem é justo, né? Por que estão fazendo isso com ele? Jesus disse assim: olha, não lamente. Ele parou, olhou para trás e falou: para com isso, mulher. Como que ele diz assim: eu estou cumprindo o propósito, mas olha só o que ele disse: não lamente por mim, mas lamente pelos seus filhos e pelos filhos dos seus filhos. Ou seja, por que ele está falando isso, irmãos? Porque 70 anos depois os romanos iam entrar ali, iam destruir Jerusalém, iam destruir o templo, né? Mas é isso que Jesus falou, quando muitas pessoas não entendiam: esse templo será destruído, mas em 3 dias reedificarei. Ali ele falando deles, pensando que era do templo. Não, o templo seria 70 anos depois, o templo ali de Israel, aquele grandão lá construído por Herodes, tá bom? Onde eles falaram, né? O Herodes demorou 40 anos para construir isso aqui, demorou, agora você vai destruir, vai reconstruir ele em 3 dias. Que isso? Ele estava falando dele, claro. Mas, então, irmãos, essa dispensação ela será finalizada com grande apostasia. Apostasia, querido, a palavra apóstase significa mudança de fé,
ou desvio da fé, tá bom? Desviou do alvo, tá bom? A palavra apóstata, ou ligado nessa palavra apostasia. Bom, a gente vai ler aqui o versículo, você vai entender. Então, essa dispensação, esse período de tempo, será finalizado com a grande apostasia assolando a terra, ou seja, a apostasia ali pegando pesado no coração das pessoas, e isso é muito sério nos nossos tempos, tá bom? E em 1 Timóteo capítulo 4, versículos do 1 ao 3, está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, se desviarão da fé. Estou falando da fé verdadeira, tá? Não estou falando da fé, desse tipo de fé que se fala por aí não, muitas vezes. Não se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas e ensinamentos, tá bom? E dando ouvidos a doutrinas e ensinamentos de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis, para que conheçam ali a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Bom, e também, olha só, o que eu li está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículos do 1 ao 3, tá bom? Mas tem muitas outras referências que eu não vou estar lendo, tá? 2 Timóteo 3, do 1 ao 19, 2 Timóteo capítulos 4, versículos 3 e 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, tá? E tantos outros versículos aí, tá? Mas eu vou ler para você o que está escrito também, para dar uma base naquilo que eu falei. 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, está escrito assim: e deixando, pois, a malícia, todo engano, fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai efetuosamente com meninos novamente nascidos com leite racional. Não falsificado, ali aquele puro, como o apóstolo Paulo mesmo diz, né? Nós somos falsificadores da palavra, nós somos falsificadores do evangelho, para que por ele vedes crescendo, se é que já foram provados, ou se é que já provastes que o Senhor é benigno, se é que vocês já provaram do Senhor, tá bom? 1 Pedro capítulo 2, versículos do 1 ao 3, tem mais outros versículos aí, tá bom? Fica um pouquinho. E eu estou chamando essa moça bonita aqui, esposa, baixa um pouquinho mais. Aí, pastora, daqui a pouco ela vai estar trazendo um cafezinho abençoado para mim aqui. Certeza. Vou estar participando aqui junto com os irmãos. Deus abençoe. Saudades dela, né? Então tá. E já acorda, ela nem vê. A gente acorda de madrugadinha assim para estar preparando aquela pinceladinha final no estudo, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo bíblico. É algumas renúncias que a gente faz, né? Para que os irmãos sejam abençoados, tá bom? Então tá, vamos lá, vamos voltar para cá. Então, irmãos, a nação de Israel, esses são os particulares em nós. Então, irmãos, a nação de Israel, perdão. Então, a nação de Israel, ela reconhecerá quando? Porque ele foi endurecido o coração deles lá há pouco mais de 2.000 anos atrás, né? E eles não receberam Jesus, então vamos lá. Então, a nação de Israel, ela vai reconhecer só Jesus, né? Só o Senhor Jesus, como Salvador do mundo, né? E também Messias, sendo completamente restaurado por Deus e salvos quando findar a dispensação da graça, quando vai haver aquele procedimento todo, aquele processo de tribulação, eles vão passar para a tribulação, mas está escrito que o Senhor os guardará da tribulação, não os livrará, tá bom? Mas os guardará da tribulação. Por isso que muitas pessoas imaginam que a igreja vai passar pela tribulação. A igreja não vai passar pela tribulação. Essa palavra é a palavra específica para os judeus. O Senhor os guardará de toda a tribulação, tá bom? Então tá, vamos lá, vou voltar para Romanos capítulo 11, versículos do 23 ao 27, vamos lá? Está escrito assim: e também eles os judeus, e também eles, se não permanecerem, né, na incredulidade, serão, né, claro, enxertados, porque o poderoso é Deus, é o Senhor, para tornar a enxertar, ou seja, juntar. Você sabe que é enxertar, né? Fazer aquela mesclagem ali, né? Então tá, porque tu fostes cortado do natural zambujeiro contra a natureza. Quem sabe o que é zambujeiro sabe o que eu estou falando. E ali enxertado na boa oliveira. Ele falou, eu sou oliveira verdadeira, né? Tal.
E quanto mais esses, né, que são naturais, são enxertados na própria oliveira, porque não quero, irmãos, que ignoreis o segredo, para que não presumais ali em vós mesmos, né, aquela coisa toda. E que o endurecimento veio em parte de Israel. Por que em parte? Porque muitos creram, e muitos até hoje creem, até que a plenitude dos gentios ela haja entrado, ou seja, até que o nosso tempo seja encerrado, até que se encerre o tempo da graça. Ele está dizendo, vai voltar então o tratamento com os judeus, tá bom? E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esse será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Romanos capítulo 11, versículos do 23 ao 27. Não se preocupa, tá bom? Que depois eu vou deixar esse estudo postado para você, tá bom? No teu WhatsApp também. Eu não consigo colocar aqui, postar esses versículos aqui diretamente no YouTube, porque é muito grande, o YouTube aceita bem pouca coisa. Mas depois eu vou postar lá no Facebook, você procura lá, tá bom? Também vai ficar registrado no YouTube aqui, esse estudo bíblico, fica tranquilo, tá? Então tá. E naquele dia, eu vou ler Zacarias agora, capítulo 13, versículos 1 e 2. E naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado, contra a impureza. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos. Guarda isso no teu coração, é Deus que diz. E tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza, o espírito da impureza, tá bom? Zacarias 13, 1 e 2. Tem mais tantas outras referências, mas eu não vou ler devido ao tempo, tá bom? Depois eu passo elas para você. Satanás então foi derrotado, né, na cruz pelo Senhor Jesus, sabemos muito bem disso, e tornou também ali Satanás impotente para vencer ou derrotar um cristão. Então ele não tem poder para derrotar o cristão, a não ser que o cristão abra as portas. Irmãos, de porta aberta qualquer um faz qualquer coisa, tá bom? Se a pessoa deixar a porta aberta, irmãos, entra bandido, entra morador de rua, entra pichador, o pessoal quebra, zomba e deixa o negócio de qualquer maneira, tá bom? Porta aberta, portão aberto, irmão, é como se não tivesse autoridade nenhuma, a coisa tá meio largada aí, desculpa a expressão, tá bom? Mas com a porta fechada, sabe, para esse tipo de coisa, as coisas ruins podem vir, mas elas vão ficar do lado de fora, tá bom? E aí entra aquilo que nós falamos: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Salmo de número 119. E se o Senhor já está aqui, já tem um morador, então tá tudo fechado aqui para o Senhor Jesus, somente para Ele. Eis que estou à porta e bato, vamos abrir a porta para Ele, e o resto vai ficar do lado de fora. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, mostrando sobre a autoridade do cristão sobre Satanás. 1 Pedro 5, versículos do 8 ao 9, está escrito assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Ou seja, os irmãos de vocês já passaram por isso, tá bom? E já passam por isso também, tá bom? E como está escrito também, Tiago capítulo 4, versículo 7, mostrando ainda a autoridade do cristão sobre Satanás, está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Rabinho entre as pernas, baixa o chifre e some, tá bom? Então, entre essa dispensação da graça, né, esse período de tempo que estamos passando aí, o governo divino haverá ali no juízo da grande tribulação, onde, como se não bastasse o Espírito Santo sair da terra, misericórdia, como se não bastasse isso, Satanás vai pegar pesado, o anticristo vai pegar pesado, o falso profeta vai pegar pesado com os que ficarem, e o pior disso, como se não bastasse, né, o próprio Deus vai derramar sua ira contra os moradores da terra, porque blasfemaram contra Jesus, porque rejeitaram Jesus, jogaram o nome de Cristo no lixo, né, jogaram fora, desprezaram Jesus, e a ira de Deus vai vir sobre a terra. Pastor, a ira de Deus, Deus é amor. Não, nós estamos dizendo que Deus é amor, estamos falando que Deus é justiça. Alguém que é justo, alguém que é amor também é justo, claro. Não estamos tirando o amor de Deus, estamos dizendo simplesmente que Deus é justo e não quis assim, irmãos, não quis salvação, então só sobrou condenação.
E é justiça. Esse Deus que, se Ele não amasse, Ele não abriria essa porta para nós, chamada Jesus Cristo. Então, o fato de Jesus ter vindo, irmãos, já mostra muito mais o amor de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? E pastor, então quer dizer que Deus veio amar nós só 2000 anos atrás? Negativo. Lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus já falou da semente da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, ali ele já estava mostrando o amor dele pela humanidade, sempre tentando trazer o homem para próximo dele. E ali se cumpriu, né, o amor dele através de Jesus, declarado de uma forma estampada. E como não bastasse, Deus, não contente com isso, disse: eu te amo, através de Jesus Cristo. E aquele que recebe esse amor, recebe Jesus e é salvo. E manda um abraço para essa condenação, porque ela não é para nós, entra em nós aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 1 e 2. Agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Condenação para aquele que é de Cristo? Esquece, não vai ter poder, não vai ter autoridade. Mas o que eu quero ler com você é o que está escrito em Mateus capítulo 15, versículos do 21 ao 24. Mateus capítulo 15, versículos do 21 ao 24, está escrito assim: e partindo Jesus dali, foi às partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que sairia daquelas cidades ali, né, daquela região, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só o que ela está dizendo, irmãos. Mas nem os rabinos conseguiam enxergar essas coisas, nem os mestres da época da lei conseguiam enxergar essas coisas. Olha só, irmãos, Jesus, filho de Davi, quando ela está falando filho de Davi, ela está falando do Messias, ela está falando do ungido de Deus, ela está falando o santo de Israel, o rei de Israel, ela está falando aquele que estávamos aguardando. Ela está falando, irmãos, tudo isso quando ela dizia filho de Davi, genealogia de Davi. Olha só, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e a minha filha, ela está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra nenhuma. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede essa mulher, ela vem gritando atrás de nós, incomodando, gritaria essa. E olha só, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, Jesus veio para os israelitas, né? Para os judeus específicos, tá bom? Naquela época, depois que o evangelho se expandiu aí, então, até os gentios, aí Paulo, pregador dos gentios, tá bom? Eu li o que está escrito em Mateus capítulo 15, versículos do 21 ao 24. Ufa, vamos lá. Tem tantas outras referências aí, depois eu te passo. Então, a provisão de Deus, querido, para a redenção, que foi a morte de Jesus na cruz, e era o plano, era o propósito, por isso que ele repreendeu Pedro, quando Pedro falava em proteger Jesus, para Jesus não ir na cruz, porque era o plano de Satanás que Jesus não fosse para a cruz, tá bom? E é o plano de Satanás também que nós não venhamos a ir para a cruz, tá bom? Quando Jesus disse: aquele que quer vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando alguém fala assim: não vou viver minha própria vida, não, minha vida vai ser assim, planejada em Deus. Ele não deixa Deus planejar a vida dele, mas ele quer planejar a vida que nem dele é, mas é do Senhor. Irmãos, isso é um plano de Satanás, tá bom? A pessoa planeja a vida da maneira mais confortável que existe para em Cristo Jesus. Que planejamento que é esse? Jesus falou em cruz, Jesus falou em morte, Jesus falou em renúncia, tá bom? Isso é de Deus, isso é de Deus. Fora isso, irmãos, isso é coisa do cão, é coisa do capeta, coisa do diabo, tá bom? É isso que Jesus falou. Então, olha só, quando muitos dizem assim, olha, disseram lá no pé da cruz: desce daí, o que ele está dizendo? Olha, sai da tribulação e vem para o conforto, e vem aqui próximo de nós para mostrar que você é o Messias. Tem gente que fala assim, né? Imagina, vai viver vida de renúncia por causa de Jesus. Que nada, vamos viver a vida, vamos isso, vamos aquilo, irmãos. Ó, presta atenção nisso aí, tá bom? Isso aí pode coisa de Deus não, tá bom? Jesus fala de renúncia, Jesus fala de preço, Jesus fala de entrega. Eu não vou entrar nisso não, porque isso aqui não é uma pregação, é estudo, e estudo é só informação, tá bom? Então, olha lá. Então tá. Então, eu quero ler para você agora também a respeito da morte de Cristo e desse sacrifício aí, dessa palavra que é loucura, que eu estou falando aqui também, é loucura para muitas pessoas. Então deixa eu falar a respeito dessa loucura que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 18 ao 24.
1 Coríntios 1, 18 a 24 está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura, claro que é, para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, cada coisa que a gente fala para muitas pessoas sobre renúncia, sobre vida no altar, sobre busca, sobre clamor, as pessoas falam assim: isso é loucura, né? É louco, é muita coisa, sabe? Não precisa disso, irmãos. Presta atenção, é porque a pessoa está perecendo, é porque a pessoa não sabe o que é evangelho, é porque a pessoa nunca teve intimidade com Deus. Se ela tiver intimidade com Deus, se ela realmente souber o que é evangelho, se o Espírito Santo realmente brada na mente do coração dessa pessoa, se a pessoa tem a visão de Deus, ela vai saber que isso é de Deus, tá bom? Então, quando eu falo nesse evangelho aqui, irmãos, eu estou falando de renúncia, tá bom? Eu estou falando de renúncia. Isso aqui é renúncia, tá bom? É para quem quer entrar no reino dos céus. Olha só. E então está escrito assim, né? Pois destruir, estou continuando a leitura, tá bom, irmãos? 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 18 a 24. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, o camarada pode ser inteligente, irmão, o QI dele pode ser, irmãos, avançado até tantos graus, irmãos, ele não vai entender nada das escrituras, porque as escrituras, elas são discernidas pelo Espírito Santo. Isso é o que é mais maravilhoso, tá bom? Jesus simplesmente dá o Espírito Santo para aquele que quer caminhar com ele, que quer aprender dele. E o sábio deixa o sábio lá nas letras, morrer nas letras, né? E olha só, claro, vamos orar por eles. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus? Ou seja, Deus abençoe. E visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu pela sua sabedoria, ou seja, o mundo não vai conhecer a Deus por aquilo que eles são, pelo intelecto deles. Deixa eu continuar lendo. Não conheceu pela sabedoria, tá? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem o sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para todos os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos, né, a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Palavra forte, né? E aí vai. E também, claro, não posso deixar de falar sobre isso, principalmente porque hoje tem ceia. Possivelmente esteja lendo esse versículo à noite na ceia do Senhor, tá bom? Verdadeiramente, Isaías capítulo 53, do 4 ao 7. Isaías 53, versículos do 4 ao 7. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e Deus abençoe. E levou sobre si, e nós reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Deus abençoe. Eu falei, ela ia trazer um cafezinho abençoado. Essa mulher é bênção de Deus na minha vida. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor, entre o amor aí, e graça e misericórdia e tudo mais, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, ou seja, tomou a culpa sobre Ele. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Essa é a representação, tá bom? Antigo e Novo Testamento. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, tá bom? E ali ele foi entregue, tá bom? Então tá, olha só, cafezinho abençoado. A pastora preparou, e isso aqui tá maravilhoso, tá muito bom. Pensa na manhã de Deus. Então, querido, quero ver com você também a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem a responsabilidade de pregar a palavra do Evangelho completo, né? O Evangelho da graça de Deus. Essa é a nossa função, tá bom? Essa é a nossa função. Se você é pastor, se você não é, mas se você é um cristão, só o fato de você ser cristão, irmãos, já é o suficiente para você ter essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Você sabe para que nós somos salvos? Eu vou explicar para você
Por que nós fomos salvos? Ai, pastor, eu fui salvo só para não me perder. Não, amém, glória a Deus, você foi salvo e você, por isso, né, você não vai se perder. Se entregou a tua vida para Jesus, fica tranquilo, fica em paz. Jesus vai vir buscar você e bênção, glória a Deus pela sua vida, tá? Mas nós temos uma missão, nós temos uma função, tá bom? Não é o fato de nós sermos salvos simplesmente e olhar um monte de pessoas se perdendo, irmãos. Então, o amor de Deus pode ser que ele não esteja em nós quando acontece alguma coisa assim, tá bom? É bom a gente reavaliar alguns princípios, alguns conceitos, né? Porque se a gente vê alguém sofrendo, hoje é impossível alguém ver alguém sofrendo e a pessoa deixar, né? Eu estou vendo, irmãos, que é uma pessoa cega, essas pessoas, sabe? Nossa, eu estou no centro da cidade, eu estou vendo, irmãos, pessoas que são cegas, são deficientes visuais, tá ali com a bengalinha, você vê que ele está encontrando alguma dificuldade, irmão, para atravessar a rua. Ô, irmãos, pelo amor de Deus, eu vou pegar no braço da pessoa e vou falar para a pessoa, você quer ajuda? Eu passo você aqui, pelo menos aqui, eu vou ajudar a pessoa a atravessar a rua, que eu sei que é perigoso. Ou abraça a pessoa e caminho com ela, ou eu posso até perguntar para ela onde você vai, né? Posso te levar. Gasto alguns minutinhos com a pessoa, leva a pessoa, não custa nada, irmão. Pega uns minutinhos só, tá bom? Então nós somos salvos, irmãos, com um propósito, tá bom? Nós fomos salvos, não é simplesmente para ficar assim, tranquilinho, não, na nossa casa, esperando o tempo passar, esperando Jesus voltar, tá bom? Vamos mostrar o amor de Deus aí. Olha só para que nós somos salvos, um dos propósitos. Eu vou ler para você o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eu amo esse versículo, irmãos. Está escrito assim: mas vós sois geração eleita, aqui falando de nós. Deixa eu explicar uma coisinha para você bem basiquinha, tá bom? Mas que não pode ser confundida, tá? Eleito ele não era e passou a ser. Daqui a pouco tempo tem eleição. O sujeito não é, mas ele passa a ser eleito através de votos. Então, o escolhido, irmãos, ele é e pronto. É como se houvesse um candidato escolhido, ele é escolhido e pronto. Ele já é o candidato, ele já é o cara, já é o tal. Então, eleito é esse. Os judeus não eram eleitos, mas a salvação chegou até eles através de Paulo, até nós através de Paulo. Então, isso está falando para nós. Lembra eu falei para você? A Bíblia é escrita para a igreja, judeus, gentios, cartas específicas. Isso aqui é para a igreja, isso aqui é para os gentios, tá bom? Não era e passou a ser. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis. Adquirido para quê, irmãos? Para que anuncieis, para que nós venhamos a anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos chamados também para anunciar esse evangelho. Não pense que isso é só trabalho de missionário, de pastor, de evangelista, de obreiro, não. É um trabalho para toda a igreja, tá bom? Se nós amamos as pessoas e nós queremos ser abençoados, receber um galardão da parte de Deus, então nós precisamos anunciar o evangelho, tá bom? E quando anunciamos o evangelho, e essa é a lei, bota um sorriso aí no teu rosto. Quando você anuncia o evangelho, você está contribuindo para a obra de Cristo. Você está contribuindo para o evangelho. Não importa onde essa pessoa sirva a Deus. Importa que ela entre numa igreja, ela reconheça Jesus como o Senhor e Salvador, e essas águas do batismo, irmãos, você está cooperando para o reino de Deus, tá bom? Então seja um cooperador do evangelho de Deus. Talvez você esteja numa igreja, nem reconhecido você seja, né? A igreja é grande, às vezes, nem reconhecido você seja, mas você pode ser reconhecido por Deus ali em off, né? E receber recompensa do Senhor aí. Então, vale a pena aí prestar atenção em tudo isso, tá bom? Atos capítulo 20, versículo 24, está escrito assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, ou seja, tenho bem, nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra, né, com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho de Deus. Ou seja, então você percebe a preocupação do apóstolo ali, né? A preocupação dele era justamente essa. O apóstolo Paulo está falando sobre isso, tá bom? Então é necessário que os homens eles venham ali olhar para Jesus. Falando em olhar para Jesus, você lembra aquelas serpentes que estavam morrendo os hebreus, né? Porque eles eram chamados assim, estavam morrendo no deserto porque rebelaram, aquela coisa toda, estavam em pecado, enfim, estavam morrendo. Aquelas serpentes saíram do deserto ali, começaram a morder aquelas pessoas rebeldes e eles estavam morrendo, uma mortandade muito grande. E aí então aconteceu que Moisés, a mando de Deus, fez uma serpente ali, colocou numa haste, né, serpente de bronze, e mostrando, querido, que cada pessoa que olhasse para aquela serpente era curado daquela enfermidade, né, daquela mordida, daquele veneno daquelas cobras. Então mostra que Jesus, serpente de bronze, irmãos, não é igual às coisas do mundo, tá bom?
essa serpente que Jesus mandou fazer não é igual às outras serpentes. Você pode ver, serpente de bronze colocada no haste, ou seja, alguém amando de Deus, serpente feita amando de Deus, não aquilo que fazem no mundo aqui. Quem, irmãos, foi levantado no madeiro amando de Deus? Jesus Cristo. Então, tá? E depois o povo, claro, o povo lá começou a misturar uma coisa com a outra, começou a adorar a serpente de bronze. Aí foi que Ezequias destruiu aquela serpente lá que foi feita, e, enfim, para que o povo não confundisse uma coisa com a outra, tá bom? Ezequias só fez isso para o bem do povo. Então tá, vamos continuar aqui nosso estudo bíblico? Então tá, agora eu quero ler com você o que está escrito em Gálatas capítulo 13, versículos, aliás, Gálatas capítulo 13, Gálatas capítulo 3, versículos do 13 ao 14, você ia ficar procurando o capítulo 13 de Gálatas até a semana que vem. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, a bênção de Abraão, mas é aquela que diz assim: eu abençoarei todos aqueles que te abençoarem. Deus falou para Abraão lá no livro de Gênesis, tá bom? Para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios, e chegou através de Paulo, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos, ou nós viemos a receber a promessa do Espírito, que depois o Espírito foi derramado. Atos capítulo 2, né, a partir dessa passagem aí, e hoje também o Espírito Santo é derramado a todos aqueles que clamarem, tá bom? E também eu vou ler com você o que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, está escrito assim: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, por prata e ouro, que recebesses dos vossos pais, a herança de pai, né? Não foi por essas coisas aí, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e um cordeiro incontaminado, ou seja, puro, sem mancha, né? Assim precisava ser o cordeiro do sacrifício. E como último versículo eu vou ler para você o que está escrito em Efésios capítulos 2, versículos do 11 ao 18. Efésios capítulo 2, versículos do 11 ao 18. Está escrito assim: portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo ereis gentios na carne. Gentios, irmãos, pecador, vivia pecando, e chamados para a incircuncisão, pelo que na carne se chama a circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo a esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós antes que estáveis, deu uma falhinha aqui, mas estamos de volta. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, né? Agora já pelo sangue de Cristo chegastes mais perto. Ou seja, o que ele está querendo dizer, irmãos? Agora pelo sangue de Cristo, né? Vocês chegaram aí para a comunhão, porque Ele é a vossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derribando parede de separação que estava no meio, na sua carne se desfez a inimizade, isto é, a lei e o mandamento, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois ali um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, mantendo com ela a inimizade. Ou seja, e vindo ali, ele evangelizou, ele trouxe a paz, disse: a chegada do reino de Deus, e a minha paz vos dou. Ele disse isso: e vós estáveis longe aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ele falando ali de judeus, falando dos gentios, e falando também desse plano da redenção aí. Paulo, na verdade, falou um monte de coisa nesse versículo bíblico aí, tá bom? E, irmãos, em Cristo Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Esse estudo de hoje, esse estudo que está sendo chamado o tempo da graça, o tempo dos gentios, né? Esse estudo é abençoado, esse estudo maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele está acabando agora, mas olha só, esse tempo da graça está acabando agora. Mas olha só, nós estudamos sobre o tempo da inocência, estudamos sobre o tempo da consciência, governo humano,
período patriarcal, sobre a lei, entramos na graça, que é a sexta dispensação. Depois se vai entrar, irmãos, em um tempo, né, em que muitas pessoas, elas, claro, depois da tribulação, vai se entrar ali no período milenar, no reinado de Cristo por 1000 anos aqui na Terra. Mas a introdução disso vai ser ali praticamente eu não vou nem chamar de introdução, porque é uma transição, né, entre graça e ali o milênio. Então vai ser praticamente um juízo ali para os judeus que rejeitaram no começo do tempo da graça. É como se assim, no começo do tempo da graça eles rejeitaram Jesus, então é como que o juízo fosse dado para eles ali durante o tempo da tribulação. Já entrando ali com o novo governo, né, no milênio, quando Jesus vai vir sobre os montes das oliveiras, e assim como os anjos disseram para os galileus, para os judeus, assim como vocês viram Jesus subir, assim ele vai vir também. E sobre o mesmo monte, irmãos, porque Jesus subiu sobre os montes das oliveiras, ele vai descer sobre os montes das oliveiras, os montes vão se abrir e ele vai ali dar o livramento para os judeus. Pastor, por que livramento? Porque os judeus vão começar a pensar que o anticristo, ele é o Messias, porque ele vai chegar fazendo sinais e prodígios. E claro, tem muita gente que corre atrás de sinais, né? Que corre atrás de prodígios, enfim, tem gente que vive disso. Mas a questão é que quando o anticristo começar a pegar pesado mesmo, a gente vai ensinar um pouco sobre isso, eu só estou adiantando para você, só dando uma palhinha. Quando o anticristo ele começar a pegar pesado mesmo com relação aos judeus e também se sentar no templo, o templo que eu estou falando é o terceiro templo, tá bom? O primeiro templo lá de Salomão, depois foi destruído. O segundo templo ali de Herodes foi destruído também, 70 anos depois de Cristo. O terceiro templo esse que está aí em fase de construção, que é onde o anticristo ele vai querer se assentar, vai querer ser adorado, né? E aí onde os judeus, claro, eles sabem que o Messias, né, não vai permitir que algumas coisas eles vão identificar que ele é o anticristo, que esse homem é o impostor, não é o Messias verdadeiro. E aí eles vão entender que o Messias verdadeiro eles crucificaram 2000 anos atrás. Aí eles vão gritar, vão clamar pelo Messias, que aí sim eles vão clamar por Jesus. Aí é que Jesus vai vir no Monte das Oliveiras, tá bom? Aí entra aquela palavra também que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tá bom? Claro, isso vale para os nossos tempos, mas também ali para aquele tempo futuro. Deu para entender alguma coisa? Se você disser que deu para entender alguma coisa, irmãos, acredite, eu vou estar satisfeito. Pode acreditar nisso. Se você disser assim: pastor, eu entendi algumas coisinhas, irmão, você pode ter certeza que um sujeito satisfeito está aqui, tá bom? Porque a nossa intenção qual é? Entre estudos, entre pregações, entre esses vídeos que nós enviamos constantemente para os irmãos, esses vídeos que nós temos no nosso canal no YouTube, tá bom? Se você não conhece o nosso canal no YouTube, conheça, participe, tá bom? E entre tudo isso, irmãos, qual a nossa intenção? Trazer a palavra de Deus até você, trazer o Evangelho até você, de uma forma muito clara, não de uma forma complicada, mas de uma forma muito clara. Tanto que nós damos essa liberdade, esse bate-papo, porque na nossa escola bíblica é assim, irmãos, escola bíblica presencial, a gente dá essa liberdade para os irmãos conversarem, né, interagirem. Os irmãos que não entendem, eles perguntam e a gente conversa sobre isso, tá bom? Tem aqui a pastora que está ministrando estudo sobre, ministrando estudo para o grupo de mulheres, e tem também o Valdeci que está ministrando estudo para o grupo de homens. E tem também a Sônia, né, que trabalha com o grupo de crianças, né, com o Ministério Infantil. E tem também, olha só, a pastora, a Sônia, o Valdeci. Não, são só esses. Então, irmãos, tem esses estudos aí, tá bom? Mas a gente permite que as pessoas conversem, né, que as pessoas elas perguntem. Isso é muito bom, o propósito é esse, a pessoa entender. Não adianta nada a pessoa participar do estudo e ela sair daqui dizendo assim: pastor, eu não entendi nada. Tem propósito, não faz sentido, tá bom? Não é esse o nosso propósito. Mostrar a intelectualidade, né? Usando palavras difíceis e tal, e os irmãos não entenderem nada. Significa que nós não conseguimos chegar a alcançar o nosso propósito. Mas nosso propósito é sempre trazer de uma maneira muito clara e de uma maneira muito simples o Evangelho até você, tá bom? Então, voltando aqui agora, eu estou conversando com você aqui e postando o estudo bíblico aqui no Facebook. Então você pode encontrar, irmãos, esse estudo
na minha página principal aqui do Facebook, esse estudo que eu acabei de ministrar, com referências, até as referências que eu não li, mas eu coloquei, eu estou postando aqui, tá bom? Então você vai encontrar esse estudo bíblico na minha página no Facebook, Paulo de Almeida Farias. Você vai encontrar também na minha página Igreja Batista Shalom Vila Helena, aí no Facebook. E por que, pastor, tanto lugar assim? Para te abençoar, para que você não tenha problema de encontrar, para você ter facilidade, tá bom? E você vai encontrar também, nessas 3 páginas aí, você vai encontrar esse estudo também aí no YouTube, tá? Você vai encontrar no YouTube aí, você vai encontrar esse estudo bíblico também. E, enfim, irmãos, a gente procura, como eu comentei com você, a gente procura estar facilitando o conhecimento da palavra de Deus para todas as pessoas e de uma forma muito clara. Eu poderia ficar com esse estudo para mim, irmãos, deu trabalho para preparar isso aqui, tá bom? Deu trabalho. E poderia preparar esse estudo para mim e falar, não, isso aqui é meu, isso aqui é material meu, tá bom? Isso aqui, se você quiser, a gente ministra outro dia aí, tá bom? Fala sobre isso mais uma vez. Mas não, irmãos, eu quero abençoar você. De repente você pode estar passando esse estudo para alguém, você fica à vontade, você pode usar dele para pregação, você pode usar dele para dar estudo para outra pessoa, você pode usar dele também para postar de repente na sua rede social. Você fica à vontade, o que é bênção, transmite aí, vai multiplicando, vai passando, tá bom? É palavra de Deus, é coisa boa para nós. Então vai abençoando a vida de pessoas, de quantas pessoas você puder, aliás, tá bom? Então tá. Então, como eu já disse, né, como eu comentei, aí nós estamos aí nesse trabalho, tá? Esse trabalho da obra de Deus, onde nós fazemos incansavelmente, onde nós constantemente estamos ministrando algo da parte do Senhor para a vida de tantas pessoas, tá bom? E lembrando que esse estudo ele termina aqui, sim, o estudo termina aqui, o estudo da graça, mas semana que vem a gente vai estudar sobre o milênio. Pastor, eu achei que milênio era só aquele pessoal lá que falava sobre 144 mil. Não, milênio não é só isso, tá bom? Tem muito mais coisa aí que a gente precisa aprender, tá bom? Muita coisa que a gente precisa, muita gente tem dificuldade nisso. E então, irmãos, eu quero aproveitar aqui essa participação aqui no YouTube. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem um canal aqui no YouTube, irmãos. Esse vídeo mesmo está indo para o canal. A gente tem um trabalho aqui no YouTube, irmãos, um trabalho de conscientização. Sim, um trabalho de conscientização do Evangelho. A gente prega o Evangelho através da pregação da palavra falada, prega o Evangelho através de louvor, de cânticos e adoração ao Senhor. A gente prega o Evangelho através de ilustrações, ministrações dessa forma e também através de reflexões de todas as maneiras, através de estudos bíblicos, de todas as maneiras nós procuramos pregar o Evangelho, conforme o dom que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Cada um tem um dom, cada um tem um chamado específico, irmãos. O meu é de ensinar, de instruir, eu tenho prazer nisso, A gente ministra louvor, sim, claro, trabalha conforme a necessidade, ministra louvor, a gente toca instrumento, a gente, enfim, ajuda os irmãos no back, a gente, enfim, faz vários trabalhos aqui na igreja. Mas aquilo que, irmãos, alegra o nosso coração é a gente poder falar da palavra, da salvação, dessa palavra que um dia nos libertou e para que possam outras pessoas serem libertas também, tá bom? Então esse é o prazer, esse é o desejo que há no nosso coração, tá? Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão. Lembrando que semana que vem tem estudo bíblico sobre o milênio. Semana que vem estaremos estudando sobre o milênio, tá? E é o último estudo dessa dispensação. Porém, eu separei aí algumas coisas entre esses vários estudos. Eu peguei alguns tópicos desse estudo e formei, né? Estou formando ali um estudo para ministrar lá no final, porque a gente vai dar encerramento então daqui a 2 semanas, para a gente estar dando início para o estudo próximo que vai se chamar Plano Divino através do século. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Maravilhoso, estudo maravilhoso da parte de Deus, tá bom? Próximo será Plano Divino através do século. Mas semana que vem estaremos estudando sobre o milênio. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida dos amados, tá bom? Que participaram conosco. Agradecer a Deus pelos irmãos que já entraram e acabaram já saindo, né? Hoje é domingo, tem assim muitos afazeres, enfim. Mas pelos irmãos que já passaram por aqui, entraram e saíram, teve um pico aqui, agora diminuiu um pouquinho mais. Mas também, em especial aqui, que são os nomes que eu consigo ver os nomes, irmãos, os que deixam comentário. Se você deixar um joinha, qualquer coisa, eu consigo ver seu nome. Senão, eu vejo que tem pessoas assistindo, mas eu não consigo ver quem é. Não consigo, eu vejo números só. Agora, quando a pessoa deixa algum comentário, eu consigo saber quem é. Então, tá aí Davi Daniel,
nosso líder do Ministério de Louvor. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Também está conosco nossa irmã Vera Zanin. Passo o dia com todos. Deus abençoe, irmã Vera. Um abraço para você. Um abraço também para o meu irmão Luiz também, lembrando do Davi. Um abraço aí, tá bom? Na Viva e nas crianças também. E aí, meu irmão, nossos irmãos Cavalcante, né? Nadir Cavalcante. Deus abençoe, Manuel Cavalcante. Deus abençoe, glória a Deus pela sua vida, pela vida de vocês, tá bom? Um abraço no Vinícius aí também. E nós amamos vocês em Cristo e é muito bom a gente poder sentar, conversar e saudades desse tempo que nós estávamos juntos, né? Batendo um papinho a respeito do reino de Deus, a respeito da vida, como todo cristão faz. Mas isso é muito bom, bons tempos, e precisamos marcar a oportunidade para que nós estejamos, para que nós venhamos retornar nesse tempo aí novamente, tá bom? Então, ó, como eu disse para você, nós temos um trabalho, irmãos, no nosso canal no YouTube. E olha só, e nesse trabalho, irmãos, nós postamos vários vídeos, tem ilustrações, tem trabalhos que nós fazemos, nós criamos aqui em estúdio. Irmãos, vários trabalhos nós fazemos aqui. Para que nós fazemos isso aqui? Pastor, para que você faz tudo isso? Para que irmãos, para abençoar a tua vida. Nós poderíamos simplesmente esperar o horário do culto e pronto, simplesmente isso, mas nós procuramos estar fazendo esse tipo de trabalho para divulgar o Evangelho, sim, claro, também, mas para abençoar a tua vida, para te dar um ânimo, para te dar um renovo, tá bom? Para mostrar para você que a saída, a solução, e ela se chama Jesus Cristo, ela tem nome e endereço, tá bom? O endereço está aqui, ó, Jesus 14:6, Jesus, caminho, verdade e vida, ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Então, nós fazemos isso aí para abençoar a tua vida. Por exemplo, agora eu estou conversando aqui com você e estou postando alguns links, tá bom? Aí na minha barra de comentários. Por que está fazendo isso, pastor? Porque fazendo isso, querido, eu sei que você, por exemplo, vai estar participando, né? Você vai estar participando e a partir do momento que você estiver participando desse estudo bíblico, que depois que terminar aqui você vai clicar, tá bom? O estudo que eu acabei de ministrar já está postado lá no Facebook. Mas esse estudo que eu estou postando aqui, você pode entrar nele, clica aí no link que eu estou enviando, tá bom? Você pode clicar nele e ele vai te enviar aí para o meu canal, né? Aí para outros vídeos também, onde você pode também nos abençoar. Se você não é inscrito, deixa sua inscrição, se inscreve. Se você não deixou seu like, deixa seu joinha em cada vídeo que você assistir, você vai nos abençoar, tá bom? Cada inscrito que eu consigo, irmãos, o YouTube vai me liberar mais recursos para trabalhar, tá bom? Para a gente fazer outros trabalhos melhores ainda. Então isso são recursos. Até então a gente não tinha esse trabalho aqui, ó. Quem começa no YouTube não tem esses recursos aqui de estar comentando. Só para quem já tem mais de 1000 inscritos e aí começa a liberar alguns recursos. Então, eu estou com 1.600 inscritos, mas eu preciso de quantas mais pessoas inscritas, melhor, e mais a gente consegue recursos aí. Então, se você puder nos ajudar, tá bom? Se você puder nos abençoar, eu não peço a ti nem ouro nem prata, mas peço para você, se inscreva no meu canal, deixa seu joinha em cada vídeo que você assiste, tá? Você vai abençoar a minha vida e esse ministério também, e o ministério que Deus tem nos dado. Tá legal? Então tá. Então, irmãos, nós ficamos por aqui, tá bom? Minha irmã Maria Lúcia também está conosco, aí, tá vendo? Agora eu consegui ver. Minha irmã Maria Lúcia está conosco também. Dá um abraço do meu irmão José do Carmo também, aí no pessoalzinho que chega por aí, tá bom? Larissa, no pessoalzinho todo, o Bruno aí, pessoalzinho todo que passa por aí, tá bom? Mas eu fico por aqui, eu quero deixar um recado para você agora, tá? Deixa eu desligar minha gravação. Irmãos, fica aí na transmissão, tá? Graça e paz, abençoe, um abraço, até nosso próximo estudo milênio. Fica com Deus.